E aí? Faz pouco mais de uma semana que a coleção Justice Hunters foi lançada no CG, trazendo 3 decks com um incrível potencial, K9, Yuumi e Dragon Tail. Ainda vai demorar cerca de 4 meses para chegar aqui no TCG, mas mesmo assim eu quero falar um pouco sobre eles, para que o pessoal já esteja preparado para quando eles chegarem. Esse vai ser então o primeiro vídeo de uma série, apresentando um pouco sobre cada um desses 3 novos arquétipos. Vou começar hoje falando um pouco sobre Dragon Tail, então já deixa o like, se inscreve para não perder nenhum conteúdo, comenta o que você acha de cada arquétipo e bora pro vídeo! Diferente do primeiro vídeo que eu fiz sobre Dragon Ruler, esse vídeo eu vou ser um pouco mais direto. Eu vou falar exatamente o que cada carta faz, e a partir daí a gente vai para umas gameplays apresentadas para vocês terem mais ou menos uma noção na prática de como o deck funciona. A mesma coisa que eu comentei no primeiro vídeo, aquele de Dragon Ruler, os nomes podem acabar mudando quando chegar pro TCG. Provavelmente vou trazer um vídeo atualizado assim que eles chegarem, enquanto isso, continuemos com os nomes do CG. Vou começar então pelos monstros. Dragon Tail Lucius, nível 4 Terra, Mago, 1800 de ataque, 700 de defesa. Se ele é normal ou special, você adiciona um Dragon Tail monstro do deck pra mão, exceto ele mesmo. E se ele é enviado pro cemitério como matéria fusão, você seta uma Dragon Tail Spell Trap do deck. Você só pode ativar cada efeito dele uma vez por turno, limitado por nome. Depois, Dragon Tail Fimena. Ele é nível 5, água, também mago. Ele tem 1300 de ataque e 2500 de defesa. Durante a fase principal, efeito rápido, você pode descartar essa carta e fazer fusão de um dragão ou spellcaster do extra deck usando monstros da mão ou campo como material. Se ele é enviado para o cemitério como matéria fusão, você seta uma Dragon Tail Spell Trap do deck. Só pode também usar uma vez por turno cada efeito. Dragon Tail Parn. Nível 7, vento, dragão. 2700 de ataque, 1700 de defesa. Se essa carta é enviada para o cemitério como matéria de fusão, você seta uma Dragon Tail Spell Trap do deck, e então você pode destruir um monstro no campo. Se um Face Up Fusion monstro que você controla é destruído por um efeito de carta do oponente, enquanto essa carta está no seu cemitério, você pode colocar essa carta no fundo do deck, e se fizer, Special Summon um não fusão Dragon Tail do cemitério. Também só pode usar cada efeito uma vez por turno. Dragon Tail Ulgra, nível 6, fogo, dragão efeito, 2400 de ataque e 1000 de defesa. Se essa carta é enviada para o cemitério como matéria de fusão, você seta um Dragon Tail Spell Trap, e então você pode destruir uma Spell Trap no campo. Se essa carta está no seu cemitério, você pode dar alvo em um Spellcaster Dragon Tail no seu cemitério, coloque essa carta no fundo do deck e, se fizer, adicione aquele monstro para sua mão. Você só pode usar cada efeito uma vez por turno. E para finalizar os monstros de main deck, Dragon Tail Merle, nível 3, Dark Dragão, 1100 de ataque, 1500 de defesa. Você só pode usar o primeiro e segundo efeito dessa carta uma vez por turno. Durante a fase principal, efeito rápido, você pode fazer fusão de um Dragon Tail do extra deck usando monstros da sua mão ou campo como material. Então você não pode invocar do extra deck pelo resto do turno, exceto fusão. Se essa carta é enviada para o cemitério como matéria fusão, você pode setar um Spell Trap Dragon Tail do deck, e então pode negar o efeito de um monstro face up que o oponente controla. Passando para as spells, Ketu Dragon Tail, Normal Spell. Adicione um Dragon Tail monstro do deck para sua mão, e então, se o seu oponente controla um monstro, você pode fazer fusão de um monstro dragão Spellcaster do seu extra deck usando monstros da mão ou campo como matéria. Só pode ativar uma dela por turno. Rahu Dragon Tail, Normal Spell. Fusion Summon um Dragon Tail Fusion monstro do extra deck usando monstros da sua mão ou deck como material, e você não pode fazer Special Summon do extra deck o resto desse turno depois que essa carta resolver, exceto fusão. Só pode ativar uma dela por turno. As traps, Dragon Tail Horn, Normal Trap. Escolha um monstro em posição de ataque, retorne ele para mão ou extra deck, e então você pode colocar um Dragon Tail card do seu cemitério ou banimento no fundo do deck, exceto ela mesma, e comprar uma carta. Você só pode ativar uma dela por turno. Dragon Tail Flame, Normal Trap. Escolha uma Face Up Spell no campo, negue os seus efeitos até o final do turno. E então você pode colocar uma carta Dragon Tail do seu cemitério ou banimento no fundo do deck, exceto ela mesma, e comprar uma carta. Você também só pode ativar uma dela por turno. Sendo um arquétipo de fusão, agora a gente tem os monstros de fusão propriamente. Dragon Tail Altarion, nível 8, Terra, Dragão, 3000 de ataque, 2500 de defesa. Um monstro Dragon Tail mais um monstro na mão. Se essa carta é invocada por invocação fusão, você pode dar alvo em monstros no campo ou no cemitério de qualquer um dos jogadores, igual ao número de monstros usado como matéria da mão, retorne eles para a mão. Se 2 ou mais monstros são enviados para o cemitério ao mesmo tempo enquanto essa carta está no cemitério, você pode fazer special dessa carta, mas bana quando ela deixa o campo. Você só pode usar cada efeito dele uma vez por turno. Dragon Tail Gramel, nível 7, água, mago, 2.800 de ataque, 2.300 de defesa. Um monstro Dragon Tail mais um monstro na mão. Quando você ativa uma carta Dragon Tail ou efeito rápido, você pode dar alvo em uma carta que o oponente controla, destrói. Se 2 ou mais monstros são enviados para o cemitério ao mesmo tempo enquanto essa carta está no cemitério, você pode fazer special dessa carta, mas bana quando ela deixa o campo. Você só pode usar cada efeito dele uma vez por turno.
Aqui mais ou menos uma decklist otimizada para o TCG. Não é a melhor lista possível, é só uma lista que eu juntei com o OCG e as coisas que mais ou menos a gente jogaria. 3 da Lúcia, 3 Fimena, 1 do Pan, 2 do Úrgula, 3 do Merle, 3 Ketu, 3 Rahu, uma de cada das traps, e aí os complementos aqui embaixo. Prosperity para mais consistência, Polymerization junto com 3 King of the Swamp, já falo sobre isso no Extra Deck, 2 Veiler, 3 Nibiru, 1 Magna, 3 Furos, 3 Ash, 3 Impermanence. Extra Deck então, 1 Guardian Chimera, 3 Altarion, 1 Dragons, é por isso que a gente usa o Swamp, você consegue fazer Dragons relativamente muito fácil nesse deck, 1 Mysterium, 1 Magnum, 3 Gramel. Eu vi a galera do OCG jogando com 2, eu gostei de 3, e também eu não sabia o que mais colocar, por isso também que eu tô com essas outras duas cartas aqui, Garura e Mudragon, eu não sei porque tá aqui, mas tá aqui, só pra fazer número, SP, Seal e Spiritual. O side deck eu não vou comentar porque aí você altera de acordo com o jogo na sua local, eu só coloquei isso aqui porque foi o que eu achei melhor. Vou mostrar pra vocês agora uma gameplay. O primeiro jogo aqui então vai ser basicamente um tutorial de Yu-Gi-Oh! Pro, já que o nosso amigo lá de cima abriu 100 Hand Traps e com 3 Bics, né? 2 amarelos e um Jet. Vai ser basicamente então essa partida para vocês terem uma noção do que o deck é capaz de fazer sem nenhuma interação. O que eu já adianto não é uma mesa absurda. Se você pega qualquer outro deck que hoje tem no TCG, deixar ele jogar sem nenhuma interrupção, sem não dar nem pelo menos uma Ash, vai ser um teto absurdo, o que não é o caso do Dragon Tail. O Dragon Tail tem basicamente 5 interações, 4. 2 traps, o pop possível do Gramel e a Fimena talvez fazendo um Altarion, ou se você tiver muita sorte e ter aberto com o King of the Swamp, você consegue fazer um Dragon no turno do oponente. O que foi no caso aqui, ó, poderia ter feito um Draguns, mas aí eu preferi fazer o Altarion para poder dar bounce nesse Jet, o que me ganhou o jogo, mas foi porque basicamente o cara não tinha muito follow. Se o cara já abre com uma Maiden na mão ou alguma outra coisa, já azeda pro meu lado. No segundo jogo eu não sabia que deck que era, afinal ele começou jogando de Fiendsmith, eu não sabia que Fiendsmith.deck que poderia ser, infelizmente foi um dos mais duros deles, que é o Malice. A gente até tenta fazer alguma interação utilizando o Magna, mas ele não deixa nem a gente buscar um próximo dragão, o que ajudaria no nosso turno, né, a fazer fusão, e também daria uma esquadra no deck, fazendo uma facilitada da gente dar draw em outras coisas que seriam interessantes. Ele foi jogando de Fiendsmith até finalmente chegar na parte do Malice, o que daí eu já tava meio triste por não ter aberto com muita coisa. Quando ele começou a jogar de Malice, eu basicamente deu vontade de quitar ali. Mas como é pelo entretenimento, né? A gente vai seguir vendo o que ele faz e duelando contra o cara. Ele fez várias jogadas que eu não entendi direito. Como, por exemplo, não ter utilizado o Engraver enquanto a Necrokeep estava no campo pra dar draw em mais uma carta. Mas ainda assim foi interessante ver ele utilizando a interação da Baal com a Paradise na mão, utilizando a Paradise de descarte, que é um descarte muito bom, né? Aqui a gente vai tentar forçar as coisas dele, utilizando vários efeitos, mas aí ele vai começar a negar ali, banir lá, e aí a gente vai começando a perder recurso. Porque ele vai dar um Druisner proativo aqui na Binder, e a Binder vai voltar, e ao mesmo tempo ele vai dar chain da Cryptor para banir o Altarion, mas a gente tinha até mais alguma coisa pra fazer, mas eu não quis perder mais tanto tempo. Agora vem uma melhor de 3 contra o Razel. Basicamente, como vocês puderam ver pelo último jogo, essa é uma gameplay antes da banlist. Eu gravei esses replays antes disso. Então vai ter ainda 3 Bonfire, 3 X, 3 Ice, 3 Sword. O Malice estava igual também, tudo a 3. E, como vocês puderam ver também, tinha o Link Decoder. Mas naquela situação não ia fazer muita diferença. Com a mão que ele abriu, obviamente que ele teria menos chance de abrir com uma mão igual aquela, mas com a mão que ele tinha era basicamente impossível ganhar. Aqui o cara faz basicamente aquela mesinha básica de Razel, né? Que tem o Dead Nader e o Dual Drive, mais aquele dragãozinho ali que não deixa os bichos com mais 2000 de ataque serem alvos.
Eu me esqueci disso, por isso que eu fiz o Altarion e acabei dando bounce nele ali. Eu queria bounçar o Dead Nader, mas ele tava protegido, então não deu. Aqui o Dead Nader basicamente vai começar a popar as nossas coisas loucamente e também a se popar. Porque, como a gente é um deck de fusão, a gente precisa desse recurso, né? Então qualquer popzinho que ele dá num monstro ou numa spell específica já me azeda o caldo, né? Talvez eu deveria ter tentado popar o Dead Nader pra evitar um possível pop, né? Eu bati cabeça, eu não sei porquê. Acho que pra tentar tirar uma matéria do Dead Nader. Aqui ele vai fazer um Exciton, basicamente vai limpar o nosso campo. E o Dead Nader ainda vai voltar. Felizmente as nossas coisas também trigam no Grave, né? Afinal, uma fusão saiu do campo e 2 monstros saíram do campo ao mesmo tempo. Inclusive, eu achei muito interessante porque esse efeito das fusões, de voltar quando 2 monstros vão pro Grave ao mesmo tempo, funciona para qualquer um dos lados. Então, se o oponente fizer um link e você tiver algum deles no Grave, eles vão voltar. Isso é bem interessante. Aqui ele arregaçou pro nosso lado, né? O Dweller basicamente é muito forte contra esse deck. A gente ativou o Furus, não sei porquê, porque ele poderia ser matéria, né? Mas tudo bem. Ele ativou um Dweller pra evitar que a gente fosse fazer qualquer efeito no Grave e a gente ainda tomou um Draw. Então tava tudo delicioso pra nós. Felizmente, o Altarion conseguiu altar basicamente tudo, porque agora ele não tem como ter mais cartas do que a gente. Torcer pra ele não dar draw em nada. Felizmente não foi Bonfire nem nada do tipo. Se fosse alguma coisa do gênero, ele teria ganho da gente. Aqui então no Game 2 contra o Raziel, basicamente ele vai começar de novo. A gente até tinha um Furus na mão, o que levou um College, eu achei muito desgraçado. O cara ainda tinha também Crossout, se fosse o caso, mas ele provavelmente preferiu segurar o Crossout para caso viesse alguma Impermanence, talvez. E aqui ele basicamente foi fazendo a board dele, mesma coisa que todo Raziel faz. Esse não era um Raziel Fiendsmith, então eu fiquei mais tranquilo depois de ter visto no final. E aqui eu me assustei, porque ele setou 4 cartas e passou. Eu pensei, meu, lascou. Mas vocês vão ver que o deck, quando ele abre com uma mão ok, ele consegue forçar muita coisa. Aqui eu não sei porque ele não negou com o Cross, se bem que... faz mais sentido negar com a Impermanence mesmo, afinal o Cross... ele perdeu o Cross porque os efeitos do Grave ainda são meio desconhecidos por algumas pessoas. Ele foi popando tudo que tinha pra popar. E eu acabei negando o Dead Nader. Então, aqui basicamente ele perdeu os bichos dele. Ele não tinha nenhum outro Exceed. Ele até utilizou a Graves Inscription, mas eu neguei pra poder voltar também uma fusão. E aí, ele ficou basicamente sem ter muito o que fazer. Eu fui popando as cartas dele, fui fazendo as minhas fusões. Ele foi negando as minhas coisas pra não deixar, mas ele quitou porque ele não tinha volta. Acredito que muito provavelmente, mesmo que se ele tivesse pego algum top deck muito bom, provavelmente eu ainda tinha interação suficiente pra poder lidar com o que ele fosse fazer. Basicamente esse é o Dragon Tail. O próximo vídeo vai ser de K9, porque o Yuumi eu vou deixar pro final, porque o Yuumi ele é mais complicadinho. E querendo ou não, eu também não gostei tanto assim do Yuumi. Ele anda performando bem no ACG, bem como o Dragon Tail, mas eu quero falar primeiro do K9 mesmo, porque a mecânica parece mais interessante. Por hoje então é isso, desde já muito obrigado e falou!